coisa para vocês. Tem muito crente participando de imersão para curar ansiedade, angústia, problemas desse tipo, ou para descobrir como ganhar muito dinheiro e saem de lá completamente hipnotizados. Que deve ser preservada para que o Espírito Santo possa falar contigo, achando que a sua mente que deve ser preservada, você expõe ela a ser reprogramada por meio de linguagens técnicas do PNL, sai dessas imersões totalmente em transe, irmãos. Em transe. Eu não estou falando isso aqui para vocês porque eu sou louca, tirei isso da minha cabeça, não. É porque isso está acontecendo. E a igreja está dormindo. Não está percebendo do verdadeiro risco e perigo de se expor a isso. Sabe? A maioria de nós não demonstra a alegria da salvação. A maioria de nós precisa fazer a oração que o salmista Davi fez. Torna, dá-me a alegria da tua salvação e me sustém com o Espírito. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje eu estou aqui pelo Departamento de Saúde e escolhi conversar com a igreja esse ano sobre ansiedade, porque parece-me que 100% das pessoas que chegam a me procurar no consultório reclamam de ansiedade. É impressionante. Parece que é o mal do século. As pessoas podem ter diversos problemas, mas associado a esses problemas, também todo mundo fala assim, eu sou muito ansiosa. Seu intestino funciona bem? Não funciona bem. Mas eu sou muito ansiosa. O seu intestino funciona bem? Funciona bem. Mas eu sou muito ansiosa. Então não importa se funciona, se não funciona, se está bom, se está ruim, se tem dinheiro, se está devendo. De todo jeito as pessoas reclamam, mas eu sou muito ansiosa. Então eu percebo que a ansiedade é um mal que ataca praticamente 100% das pessoas. Talvez escape 1 ou 2%, que seja mais tranquilo, mas afeta a todos. Se nós pensarmos, dividirmos doenças em doenças físicas, que envolvem o físico, o que eu quero chamar de doença física? Doenças que têm origem autoimune, doenças degenerativas, doenças como câncer. Então, se nós dividirmos em doenças físicas, doenças metabólicas e doenças emocionais, o ser humano, então físicas eu já falei o que é. Metabólicas são doenças como hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, triglicerídeos alterados, são doenças metabólicas. E doenças emocionais, todo tipo, depressão, ansiedade, toque, qualquer tipo de transtorno, insônia está envolvido aí. Então, se nós dividirmos o ser humano nesses 3 grupos, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Nós podemos ter uma ordem em que isso afeta o ser humano. Doenças físicas, como eu já falei. A ordem em que isso afeta o ser humano. Primeiro, tem uma origem genética. Segundo, a influência vem de fatores epigenéticos. E o terceiro item que influencia nas doenças físicas é o espiritual. Então, preste atenção. Doenças físicas. Principal influência, genética. Segundo fator de influência, epigenética. O que é epigenética? Tudo que envolve o meio. Alimentação, estilo de vida, forma de vestir, de dormir, de se relacionar, todas essas coisas. Então, o segundo fator de influência nas doenças físicas, a epigenética. E o terceiro fator é o espiritual. Agora, quando nós vamos para as doenças metabólicas, olha como mudam as coisas. Primeiro fator de influência, epigenética. Aí já não é a genética, é a epigenética. Ou seja, todos os fatores que podem influenciar até mesmo no seu DNA. Então, primeiro fator de influência nas doenças metabólicas, epigenética.
Segundo fator de influência, genética. Aí a genética fala menos do que a epigenética. E o terceiro fator de influência, o espiritual. Quando nós vamos para as doenças emocionais, presta atenção, irmãos. Primeiro fator de influência, espiritualidade. É o espiritual. Segundo fator de influência, epigenética. E o terceiro fator de influência, genética. Conseguiram perceber a ordem? Como muda? Então, você primeiro identifica qual é o seu problema. Ele é físico, metabólico ou emocional. E aí você parte para os critérios que mais influenciam. Se é genética, se é epigenética ou se é espiritualidade. Quando nós falamos, estava lá no final dela, nem sei se estava, mas vou trazer para vocês aqui no início. Preste bem atenção. Abra bem o seu ouvido. Eu estava ouvindo um podcast um dia desse, onde dois pastores debatiam sobre o problema da religião moderna. E aí o pastor isso é numa rádio FM, e o pastor que era responsável pela rádio mediador, ele dizia o seguinte: nós vamos desativar os comentários do chat. Por quê? Porque eles têm lá um chat associado que passa também no YouTube. Por quê? Não temos condições de dar atenção ao chat. Porque as pessoas não entendem mais o que é falado. As pessoas, a gente está falando de uma coisa, debatendo um assunto, ele dizia no podcast. E as pessoas trazem perguntas que não tem nada a ver com o assunto. Ou trazem respostas que não tem nada a ver com o assunto. As pessoas não estão conseguindo mais entender o que é dito, irmãos. Percebem isso? Se nós não entendemos mais o que é dito, não temos condições de interpretar o texto ou a palavra, como é que nós vamos entender o Evangelho? Isso é sério. Isso é sério. Você vai entender e comprar a ideia de um evangelho errado. A gente precisa trabalhar isso. E isso vem do estudo, da leitura e da oração. Hoje em dia dependemos muito da oração também para entender, porque está difícil a confusão que estão fazendo para confundir a nossa língua. Então depende de estudo, de dedicação e de oração, porque a gente precisa conseguir interpretar o que é dito, o que é falado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual seria, talvez, o grande motivo de ansiedade de Adão após a queda? Será que ele sentiu ansiedade? Se vocês não falarem comigo, vocês vão almoçar mais tarde. Se responder logo, a gente anda mais rápido. Você crê que ele sentiu ansioso quando ele viu Eva fez essa besteira? Você acha que ele sentiu ansiedade depois de expulso do Éden? Pensa quando ele ouviu o plano da redenção e ele viveu 900 e tantos anos. Nossa, eu vou ter que esperar isso tudo para voltar para a condição edênica. Irmãos, ele deve ter sentido um pouco de ansiedade. Eu creio que ele sentiu. O que vocês acham que é ansiedade? Eu só conheço a vida boa, que não conheci o mal. Agora que eu conheço o mal, como é que é viver conhecendo o mal? Sentindo dor, cansaço, todo dia tendo que trabalhar, plantando, que é dor, mas vai ser. Então pode ser uma expectativa terrível das coisas que estão por vir, mas existe ansiedade por aquilo que é bom também? É possível? Tem pessoas que podem, por exemplo, vai fazer uma viagem, já fica assim, nossa, eu não aguento mais, não durmo, esperando chegar o dia de eu embarcar. É a primeira vez que eu vou andar de avião. Nossa, eu estou muito ansiosa, eu quero saber como é que vai ser, como é que é esse negócio do avião. Então, pode existir um sofrimento, que nem a Liliane falou, associado até mesmo a uma coisa boa. Porque ir fazer uma viagem é uma coisa boa. Mas eu sofro não só por aquilo que é ruim, eu também posso sofrer por aquilo que é bom. Irmãos, todos nós somos, em algum nível, ansiosos. Agora o problema é, quando a ansiedade se torna doença, o que vocês acham?
Quando é que a ansiedade se torna doença? Quando ela começa a atrapalhar a sua rotina, será, Milena? Quando você é tão ansioso que aquilo começa, por exemplo, a despertar no teu organismo um sinal e sintoma que afeta a sua rotina. Eu sou tão ansiosa que eu começo a transpirar, né? Aí eu suo, minha mão sua tanto que eu não posso nem cumprimentar as pessoas. Aí isso começa a afetar o meu social. Eu não quero ir em tal lugar porque eu vou ficar transpirando de ansiedade. Então, tudo isso é real. O sinal e o sintoma, eles são reais. Mas está acontecendo aonde essa ansiedade? Irmãos, prestem bem atenção. Tudo ao nosso redor pode afetar o nosso corpo e a nossa mente. Por exemplo, até o pH do seu sangue pode despertar em você ansiedade. Se o seu sangue estiver muito ácido, isso é sinal de que pode ser sinal, não é, pode ser sinal de que há um acúmulo de gás carbônico no seu sangue que vai afetar os seus neurônios e vai afetar a sua respiração. Você vai respirar mais rápido. Por quê? Porque você precisa liberar, o seu corpo te dá esse sinal. Eu preciso liberar gás carbônico porque o meu sangue está com muito gás carbônico, porque o meu sangue está muito ácido. Pensa que confusão, o nosso corpo é tudo isso junto. E quando você respira mais rápido, isso afeta o seu pulmão, você sente uma dor literal aqui no seu peito. Aí você pensa, nossa, eu estou muito mal, eu posso estar infartando porque o meu peito está doendo. E sabe o que é isso? Ansiedade. Olha que loucura. Mas a gente não vai falar do pH do sangue hoje, dos alimentos ácidos, e nem de modulação intestinal, e nem de espiritualidade, ansiedade e dívidas. Nós vamos falar, eu vou ver se consigo marcar com o Cleito para voltar aqui, porque para não ficar muito grande o assunto eu cortei. Então, se Deus permitir o Cleito concordar, nós vamos combinar outra data e nós vamos falar sobre dívidas associadas à ansiedade e à espiritualidade, porque a espiritualidade também tem a ver com dívida. Então, deixa eu falar com vocês, já que tudo isso que envolve ansiedade acontece na sua mente, lembra? Doenças emocionais são doenças que envolvem a sua mente e envolvem espiritualidade. Então, nós vamos falar de mente. Será que a sua mente pode ser manipulada? Pode. Será que nós temos sofrido a manipulação da nossa mente? Temos sofrido com isso? Voluntariamente, perfeito, Milena. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, um filme. Quando você não é para assistir, mas você vai lá e assiste um filme. E esse filme é um filme, por exemplo, é um drama. É um drama, envolve tristeza. Você chora? Um filme é capaz de fazer você chorar? No mesmo filme, né? Você pode chorar e rir. Aí você chora por quê? Se você sabe que o que está acontecendo no filme é mentira. É mentira ou é verdade? Mentira. E por que você chora, irmã, se é mentira? Tem um lugar que eu passei que uma irmã falou assim, eu choro tanto, que chega a molhar a roupa. Não é? Mas não é mentira o filme, igreja? E por que você está chorando? Agora deixa eu perguntar, se não tiver som no filme, você vai chorar mais ou menos? Por que você vai chorar menos, Misael? Você não foi influenciado com o som, com a música, né? Quando tem vai ter um suspense, eles colocam uma música de suspense. Quando vai ter uma alegria, eles colocam uma música alegre. Vamos pensar na comida. Quando você vai comer um alimento, você está gripado e o nariz entupido. Você tem mais ou menos vontade de comer? Por que se você come com a boca? Isso aí, porque você não sentiu o cheiro. Então preste atenção. Para você comer, sentir fome,
precisa de um hormônio do apetite, que se chama grelina. Aí o que acontece? Você sente primeiro um cheiro. Estou passando na rua, senti o cheiro que está vindo lá do restaurante. Aí grelina começa a ser liberada, eu começo a ficar com fome. Quando eu olho o alimento, se ele está bonito, mais fome ainda eu vou sentir. Se ele está feio, dependendo da pessoa, se for enjoado igual a mim, aí às vezes até diminui um pouco a fome. E aí quando você coloca na boca, aí mais fome, nossa, é uma delícia, quero comer mais. Eu ativei 3 sentidos, primeiro o olfato, depois a visão e por último o paladar. O filme é a mesma coisa, quando eu vejo, eu ativo um sentido, a visão. Quando eu escuto a música, eu ativo outro sentido, a audição. Então quanto mais sentidos envolvidos, ou seja, quanto mais sentidos envolverem você, mais você vai sentir aquilo que o diretor do filme quer que você sinta. Tem uma música própria. Então, assim, quem estuda marketing sabe perfeitamente como utilizar dos nossos sentidos para nos envolver. Tendo isso em mente, nós temos nossas emoções perfeitamente manipuladas. Hoje muito pela mídia, pelas redes sociais, pelos filmes, pelas músicas, por tudo ao nosso redor. Irmãos, existe hoje uma manipulação muito interessante que faz as pessoas que participam das mesmas mídias pensarem igual, se vestirem igual, se comportarem igual e sofrerem igual as mesmas doenças. Então, assim, eu sigo ela, que segue 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 ele, que segue ela, que segue ela. O comportamento vai no efeito dominó se repetindo entre todos. Aí nós vamos nos vestindo igual, nos comportando igual, tendo o mesmo gosto e desenvolvendo também as mesmas psicoses, as mesmas doenças, os mesmos problemas. Por isso que todo mundo que chega para mim está ansioso. O que você tem? Está feliz? Está ansioso. O que você tem? Estou triste, estou ansioso. Então todo mundo sofre da mesma ansiedade, porque todo mundo está exposto a mesma mídia, a mesma tela, a mesma música, ao mesmo sintoma, ao mesmo comportamento, igreja. Então a ansiedade que afeta um tem afetado a todos. E o problema é o seguinte: às vezes, principalmente o jovem, ele tem a seguinte ideia. Qual vai ser o nome mesmo? Ashley, mulher, Ashley, eu vou dizer para vocês, principalmente o jovem Ashley, eu sou capaz de me expor ao que eu quiser e seleciono o que eu vou absorver e o que eu não vou absorver. Eu escolho, os meus filhos sempre falavam isso para mim. Não, mãe, principalmente quando o assunto era coisas como filme, esse tipo de coisa, mãe, não tem nada a ver, a gente sabe que aquilo é mentira, a gente consegue escolher o que a gente vai absorver, o teu cérebro não consegue. O teu cérebro é uma máquina que não consegue escolher, sabe, irmã? Ele vai absorver em menor ou maior grau um pouco de tudo aquilo que ele foi exposto. Então, conforme a Milena falou, a gente se expõe espontaneamente a tudo aquilo que é mal. E acha que a nossa mente não vai absorver? Vai! Lógico que vai. O seu consciente pode saber, mas o seu subconsciente não sabe. Você vai surfar porque esse pensamento que você fala para mim hoje aqui, eu consigo controlar, é a onda por cima do mar, é o pensamento surfando. Mas lá embaixo, mais profundo do mar, está aquilo que você não controla na sua mente. Então você controla aquilo que é superficial, é só onda. Mas aquilo que é mais profundo, você não consegue controlar. Então você se expondo, não tem jeito, você vai estar correndo risco. Vocês querem ver uma coisa que é um grande problema hoje? Nisso de um ficar copiando o que o outro faz? O mundo tem oferecido técnicas ou táticas que não são boas para resolver esses problemas emocionais que eles mesmos criam para nós.
Uma técnica hoje muito boa, que muito tem se usado, são os coaches. Todos sabem o que é coaching? Sabem, né? São os coaches da religião. Os coaches da teologia moderna, que resgatam em você esse poder interior que você tem, essa inteligência emocional. Todo mundo já ouviu falar de inteligência emocional? Então, inteligência emocional é muito bom. É uma linguagem muito usada pelo coach. Ele te ensina a ter inteligência emocional. Ele traz para você muita coisa de Deus, falam muito de Deus, sabe? Usam muitos textos bíblicos, eu tudo posso naquele que me fortalece, você é filho do dono do ouro e da prata. Só tem um problema. Quando você participa dos cursos ou das chamadas imersões, ali você sofre o efeito da PNL, da programação neurolinguística. Programação neurolinguística é uma técnica que te leva à hipnose. Então, dentro das imersões coachings, você sofre o efeito da programação neurolinguística. Técnicas que levam o auditório à hipnose sem ele perceber. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito crente participando de imersão para curar ansiedade, angústia, problemas desse tipo, ou para descobrir como ganhar muito dinheiro, e saem de lá completamente hipnotizados. Hipnotizados, irmãos. Tem crente que está deixando de buscar a cura na fonte da cura, para buscar a cura nessas falácias. E tem crente de tudo que é igreja, sabe? De tudo que é igreja. Não vou tirar nenhuma de lá. Tem crente de todas as igrejas buscando a cura no canto da serpente, irmãos. Achando que, porque a sua mente que deve ser presente. Porque quando você... Deixa eu pegar aqui um texto. Quando você se expõe a muita verdade temperada com um pouquinho de erro, você não percebe. Quando você se expõe a muito erro com um pouquinho de verdade, você fica atento. Entendeu? Mas qual é mais perigoso? Muito erro com um pouquinho de verdade ou muita verdade com um pouquinho de erro? Então, falar de Deus é a isca. Traz você. Não, mas fala tão bonito, fala de Jesus, usa a Bíblia. E aí aquilo que o seu subconsciente não é capaz de distinguir, é ali que você se perde. É ali que você se perde. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo diz assim, olha, que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Essa teologia coach, ela diz assim que você precisa se amar mais. A sua autoestima é que precisa melhorar. Entendeu? Porque Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, sabe o que ele estava dizendo? Eu posso ter muito, mas também posso não ter nada. Eu fico satisfeito do mesmo jeito. É isso que Paulo estava dizendo. Isso não é para incentivar você a querer só o bom e o melhor de Deus. Isso é para dizer, há momentos bons e há momentos ruins, mas eu posso aceitar todos eles em Jesus Cristo, tanto os bons quanto os ruins. Irmãos, feijoada que tira o pé de porco continua sendo o quê? Feijoada. Então a gente não pode aceitar, eu já falei disso, a gente não pode aceitar tirar o pé de porco e achar que não é mais feijoada. Continua sendo feijoada. Não se iluda. Jesus Cristo disse assim, olha, Ciência do Bom Viver 115. O amor difundido por Cristo é um poder vitalizante. Todo órgão vital, todo, o cérebro, o coração e os nervos. Esse amor toca transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa, da dor, da ansiedade e do cuidado que consome suas forças vitais. O que é que liberta a alma da culpa, da ansiedade e da dor? Segundo o texto que eu li,
O amor difundido por Cristo. O amor difundido por Cristo. Fundamentos da Educação Cristã, página 125. Você é eleito para assumir o jugo de Cristo, para carregar o seu fardo e para exaltar a sua cruz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você foi eleito por Cristo para quê? Para liberar aquele poder potencial que tem dentro de você? Para ativar alguma coisa que tem dentro de você? Carregar a cruz de Cristo. Eu sinto muito. Primeira condição para a gente entender a ansiedade, segundo o texto que foi lido, é: não andeis ansiosos. Então Deus não quer que a gente ande ansioso. Primeira condição, irmãos, para a solução: pedir perdão a Deus pelo pecado da incredulidade. O primeiro pecado que nós, individualmente e coletivamente, temos cometido é o da incredulidade. É de não aceitar, confiando naquilo que a palavra de Deus diz. Hebreus 3, 12, 13 e 14. Presta atenção. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Cuidado para que nenhum de vocês tenha coração o quê? Incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Qual o nosso principal e primeiro problema a ser vencido? Incredulidade. Isso é um pecado que entristece o nosso Deus. Por quê? Porque isso é falta de confiança nas promessas que Ele fez para nós. Nós estamos aqui não porque falamos que cremos, mas porque de fato cremos, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, horrível. Vou contar uma coisa horrível para vocês. Eu passei em uma igreja um dia, não importa qual igreja e qual dia, eu sentada no banco enquanto acontecia a escola sabatina, e eu olhava e meditava e pensava assim: sinto uma atmosfera ruim. Sinto uma atmosfera de indiferença, de falta de energia vital nas pessoas. E quando eu fui trazer a mensagem, eu não consegui não falar disso para a igreja. E eu disse: irmãos, eu não sinto alegria da salvação nessa igreja. Eu não sinto alegria da salvação. É parte da minha família, porque nós somos todos uma família, e eu não sinto vibrar aqui dentro a energia, a frequência daqueles que estão felizes e alegres no dia do Senhor, por estarem reunidos, congregando para louvar a Deus. Eu vi que o semblante dos irmãos na hora assim ficou triste. E aí nós começamos a refletir: por que será que não há essa energia? Irmãos, chegamos à seguinte conclusão: o sábado, conclusão óbvia, o sábado não é resultado do sábado. O sábado é resultado do quê? O sábado é resultado de 6 dias. Então, se eu durante 6 dias não sinto alegria, não sinto prazer, não me alegro na graça do Senhor, por que o sábado vai ter um efeito sobrenatural sobre mim? E eu vou conseguir cantar, me alegrar, vibrar, estar feliz e sorrir? Não vou, irmãos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é um problema que parece estar acontecendo com a maioria de nós. A maioria de nós não demonstra a alegria da salvação. A maioria de nós precisa fazer a oração que o salmista Davi fez:
torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Irmãos, se a música que eu escuto 6 dias é uma frequência diferente dessa que toca aqui, eu não vou sentir alegria em cantar essa música. Por isso que na hora que o louvor acontece, a minha boca mal se mexe. Eu mal consigo balbuciar. E eu vou dizer isso para vocês com toda a tristeza do meu coração. Sabe por quê? Eu queria muito cantar. Eu sou desafinada. Meu filho Iago fica tentando me dar umas dicas. O meu marido, eu digo para ele, canta no meu ouvido, por favor, para eu conseguir ficar mais ou menos ali. Eu acho lindo isso que a Deise faz, isso que a irmã faz. Quem canta, por favor. Vocês que têm o dom, façam uso dele. Então, assim, falta a alegria da salvação, irmãos. Falta vir para a igreja e vibrar porque você está aqui, porque você conhece. Você tem condição de falar um amém? Você tem condição de, depois que o irmão ora, eu gosto de falar amém. Hoje eu fiquei quietinha ouvindo o amém. Se eu ouvir um amém, foi muito, irmãos, depois da oração. Nem abrir a boca para falar amém a gente quer. Nem concordar com a oração do nosso irmão. Nem abrir a boca para cantar. Nem vibrar na frequência do sábado, sabe? O sábado tem uma frequência diferente, é um dia abençoado, santificado, separado, preparado, e a gente não está usufruindo de nada disso. A gente vem para cá como se tivesse que cumprir um protocolo. Pelo amor de Deus, igreja! Falar amém não é pecado. Meu pai é meio pentecostal, ele ainda fala assim, aleluia! Não é pecado falar, irmãos. Pecado é a gente ficar quieto, morto. Agora, eu vou contar a coisa ruim, vou contar a coisa boa. No dia seguinte, essa igreja que eu fui, faltou luz no culto de domingo à noite. Aí, eu acho que o Espírito Santo tocou tanto no coração dos irmãos, que aí a irmã no domingo, umas 10 horas da noite, me mandou um vídeo. Irmã Mônica, olha só, faltou luz. Quando nós chegamos aqui, faltou luz, mas a gente não quis ir embora. Nós acendemos a lanterna do celular. Nós estamos todos louvando a Deus de verdade. Amém, igreja? Amém. Foi lindo de ver. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês, porque eu não vou expor as pessoas. Mas foi lindo de ver. Me deu vontade de chorar, porque eu falei assim, o Espírito Santo trabalhou no coração deles. E eles sentiram o desejo de verdadeiramente adorar a Deus. E isso é resultado, irmãos, do pecado, da incredulidade, que faz a gente ficar assim, morno, dormindo no banco da igreja, sem querer abrir a boca para louvar a Deus. Irmãos, não façam isso. O nosso Deus é Deus tremendo. Ele não merece isso. Ele não merece. Segunda condição para a solução do nosso problema: apropriar-nos do que diz a palavra de Deus. Preste atenção para você entender o raciocínio. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levíticos 17:11. Êxodo 12, 21, 22 e 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Preste atenção. O que foi que livrou o povo de Israel do anjo da morte?
O sangue que foi passado nos umbrais da porta. Quando o sacerdote foi dito lá em Levítico, o sangue faria expiação por vós. O sangue livrou os israelitas do anjo da morte. O sangue foi colocado na bacia quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas se ele ficar na bacia e você não pegar ele, não passar no umbral da sua porta, qual o efeito? Do que adianta Jesus Cristo verter o sangue e ele ser colocado na bacia? Preste atenção, irmãos. E eles, Apocalipse 12, 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Qual a solução para nós, irmãos? Aonde está a vitória? No sangue do Cordeiro. Está na bacia, já foi vertido, mas falta cada um de nós ir lá e se apropriar do sangue. Se você der uma pesquisada sobre o sangue na Bíblia, só você escrever assim no Google, o sangue de Cristo. Há inúmeras promessas relacionadas com o sangue de Cristo. Ele já foi vertido, está na bacia. Pega ele, passa sopo na bacia, se apropria dele e usa na tua vida, irmão. É só isso que falta. Lançar a mão, porque diz que a vitória vem daqueles que se apropriaram do sangue do Cordeiro. Olha esse texto de Hebreus 9. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, nós os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, olha o que esse sangue faz, segundo Hebreus: purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para podermos servir ao Deus vivo. O que esse sangue faz, irmãos? Purifica a consciência dos nossos atos impuros, para que nós possamos de fato servir ao Deus vivo. O que falta para nós, igreja? Para curar a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa incredulidade. Está na bacia. Está na bacia, irmã. Está disponível. Não precisa matar touros. Preste atenção nesse texto do Espírito de Profecia, Mente, Caráter e Personalidade, página 19. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana. Aprendeu a conhecê-la bem, por sua sutil atuação nesses últimos dias. Quando são os últimos dias? Por sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à própria mente dele. Você entendeu o texto? Ele está atuando na manipulação da tua mente, para que a sua mente fique conectada à mente dele. Fala, irmão. E isso, para que a sua mente fique conectada à mente dele. Nesses últimos dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupas científicas, precisamos guardar-nos de todo lado. Satanás está manipulando a mente das massas. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Esse texto eu faço questão de ler na palavra. Na palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Por amor de Jesus Cristo, preste atenção nesse texto. Ele pode ser útil na sua vida.
Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Quais são as nossas armas espirituais? As armas espirituais de Deus e de sua palavra são capazes do quê? Destruir fortalezas. O que são fortalezas? Alguém aqui sabe o que são as fortalezas que a palavra diz que vai destruir? A nossa mente, ela fica presa nessas fortalezas. Sutis ou não sutis. Armadilhas que o diabo coloca que prendem a tua mente em doenças emocionais, em ansiedade, em vãs mentiras e filosofias, em sofismas que te enganam. Ele cria uma fortaleza ao redor da tua mente. Tu quer ir, mas não consegue. Tem uma senhora, paciente minha, convidei ela para vir aqui hoje. Ela, pelo visto, não conseguiu vencer fortalezas para estar aqui. A mente dela não permite ela chegar no portão de casa. Não tem nada que aprenda, não há correntes humanas. Mas a mente dela, a fortaleza que o diabo colocou na mente dela, faz com que ela não consiga chegar no portão de casa. Não consegue sair da porta de casa. Essas são fortalezas que a palavra de Deus diz que destrói, liberta, cura a tua ansiedade, sua angústia, seu transtorno, tudo aquilo que aflige o teu coração, fortalezas que a palavra de Deus destrói. Eu preciso que a gente leia um texto que algum irmão vai encontrar e ler para nós. Tem que ser lido por vocês. E vocês têm que prestar atenção. Deuteronômio capítulo 28, por favor, alguém encontre. Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler o verso 15, o verso 28, o verso 33 e 34. E em nome de Jesus, esse verso vai esclarecer a sua mente, eu creio, igreja. Deuteronômio 28, capítulo 15, capítulo 28, verso 15, verso 28, verso 33 e verso 34. Eu 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ela leu o 15. Vamos ler o 28. O Senhor ferirá com loucura, com cegueira. Começa de novo, por favor. Preste atenção, igreja. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. 33 e 34. Com o fruto da tua terra, em todo o teu trabalho, comerá o povo que nunca conheceste, e tu serás o fruto de quebrantado todos os dias. E ficarão loucos pelo que verão com os seus próprios olhos. Irmãos, da onde vem a ansiedade, a loucura, a angústia de alma, segundo a palavra de Deus? Da onde vem? Da desobediência. É espiritual ou não é espiritual? Cura com os benzodiazepínicos ou não cura? O Senhor lhe ferirá com loucura, com dor, com angústia, com sofrimento mental. Ela leu no verso 15. Nós não lemos tudo para nos cansar. Estude o capítulo 28. Deus fala de onde vem. Deus fala, igreja. Preste atenção, Êxodo 23, 24, 25 e 26, que eu vou ler aqui para nós. Êxodo capítulo 23,
versos 24, 25 e 26. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Irmãos, Amém. Deus assim o diz. Ele adverte da promessa. E a gente não pode ser incrédulo, nem para deixar de acreditar na advertência e nem para deixar de se apropriar da promessa. Entende, igreja? É confiar e confiar. Nós precisamos da cura da incredulidade. Isso vai renovar o nosso espírito, o nosso desejo de salvação, a nossa alegria de estar na presença de Deus. Isso vai ser renovado quando a incredulidade for curada. Quando nós nos apropriarmos do sangue que já está na bacia, porque já foi vertido. E aí nós vamos orar e Deus vai abençoar. Olha só, quando você orar, pode ser que a resposta demore, mas não desista. Eu coloquei aqui o trechinho de Daniel no capítulo 10, onde diz assim, olha, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia, que não é um anjo do bem, lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito das coisas futuras. Irmãos, Daniel orou pedindo sabedoria. Nós devemos pedir. Mas um anjo mau deteve o anjo que trazia a resposta por quanto tempo? 21 dias. Então, assim, às vezes a resposta pode demorar para vir. Para Daniel demorou 21 dias. Pode ser que para nós também demore, porque o mundo espiritual está atuando. Mas nem por isso nós devemos desistir. Nem por isso nós devemos desfalecer. Nem por isso devemos deixar de buscar sabedoria. Cura para a incredulidade. Senhor, aumenta a minha fé. Não é vergonha pedir. Vergonha é não pedir. Devemos pedir. Cura a minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Para que eu possa me apropriar do sangue que está na bacia, que já foi vertido, e lançar mão dele, colocando ele nos umbrais da minha porta, para a cura da minha mente e da mente daqueles que vivem dentro do meu lar. A gente não pode desistir. A gente tem que crer e se apropriar da promessa. Amém, igreja?